Capítulo 3, verso 23. Bênção pura, hein? É que tem um saco aí dentro. Aí tá cheio de dinheiro. Ele deixou aí, muita gente veio e dizimou, ofertou aí, né? Tá cheio. O envelope patinha quer nem entrar direito. O envelope gato tá cheio. Não, na tartaruga tá cheio, então tem muita gente que não quer. O envelope gato também deve estar. Quem dera. Bênção pura, gente. Engraçado, em casa eu botei o negócio aqui no grupo, mas não saiu no grupo. Será que eu botei no lugar errado? Eu postei algo lá no... Depois eu vejo. Irmãos, eu quero falar um pouquinho, rapidinho. Vamos ser rápido, sereno. A vida transformada. Vida transformada, o impacto do Evangelho na tua vida, na minha vida. O que você precisa, o que acontece quando o Evangelho ele vem de encontro a nós e quando nós o recebemos. Porque muitas das vezes o Evangelho vem de encontro às nossas vidas e nós não recebemos. Nós não abrimos o coração. Tem pessoas que já foram cristãos, já foram membros de igreja, já frequentaram igreja, já pegaram no microfone para cantar, para pregar, para louvar, tiveram já experiências com Deus, já viveram uma experiência profunda, impactante, maravilhosa com Deus. Mas aí a gente não sabe por que cargas d'água, a pessoa ela joga tudo no lixo, abandona tudo isso para viver uma vida miserável. É aquele célebre pensamento do porco. Você pega o porquinho, dá um banhozinho nele, bonitinho. Tu passa perfume. Que nem a Patinha falou que compra shampoo da Boticário para dar banho no cachorro dela, né? Então o cachorrinho é top. Então entendeu? Então aí você pega um porquinho, passa shampoo nele, deixa ele limpinho. Aí todo mundo olha que porquinho limpinho, olha que gracinha, olha não sei o que. E a primeira distraída que você der aqui, esse porquinho ele vai correndo e vai pular lá naquela vala negra ali. E tem gente que é assim, meus irmãos, infelizmente. Tem gente, tem homem, mulher, adolescente, jovem, adulto, criança, tem ancião, que é assim. Tá na presença do Senhor bonitinho, tá limpinho, cheiro de crente, tem cheiro de Deus, tem cheiro de Bíblia, exala Espírito Santo, unção, mas aí não sei o que acontece na cabeça da pessoa. A pessoa vai correndo em direção à sujeira. A vida transformada, o impacto do Evangelho. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito poderoso da parte de Deus. Uma mensagem que para impactar a vida de cada um de nós, a sua vida que está aí do outro lado. O que o Evangelho ele causa, o impacto poderoso do Evangelho na vida do homem. Mas muitas das vezes nós não questionamos e nos perguntamos. Quando tem uma pessoa que está ali na presença do Senhor limpinha, bonitinha, e daqui a pouco você vê aquela pessoa suja, vem logo um questionamento: será que ela era crente de verdade? Será que ela se converteu de verdade?
Será que quando o pastor fez o apelo, eu aceito, mas foi só emoção? Foi naquele momento que ela estava ali numa luta, numa batalha, estava sofrimento, eu vou aceitar para me ter um alívio. Aí ela teve um alívio, porque a gente vê muito isso. As pessoas aceitam Jesus porque estão com problemas, estão com dificuldade, estão enfermas, o relacionamento está ruim, e vem para Jesus, aceita Jesus correndo. Aí vai lá e elas vêm, elas ficam fiéis. Aí daqui a pouco está tudo ajustado, tudo acertado, tudo certinho. O que acontece? A pessoa mete o pé. Aí a gente, será que essa pessoa aceitou Jesus de verdade? E como é que a gente vai questionar isso, né? Não tem como a gente questionar, isso é muito pessoal. Sua vida com Deus é pessoal. O pastor está aqui orientando. Às vezes o pastor fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí às vezes você fala, eu faço. Mas só que tem coisas que o crente, o membro da igreja, o cristão lhe fala. Mas só que o que acontece? O resultado que você vê na vida da pessoa não condiz com aquilo que ela diz que está fazendo na hora que ela é questionada, na hora que ela é perguntada, na hora que ela... Porque, por exemplo, a gente está aqui ensinando. Então a gente sabe o que vai acontecer se a pessoa for praticar tudo aquilo que a gente está ensinando. Ah, pastor, tem que dar tudo certo? Não. A gente vai entender também quando der tudo errado. Mas só que tem coisas que dá errado, não é porque que tem que dar errado. Tem coisas que dão errado porque as pessoas não praticam, porque as pessoas não ouvem e obedecem a palavra de Deus. Jesus, uma certa feita, ele falou: olha, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Não foi só dito aos que ouvem a minha palavra, não. Os que ouvem e obedecem. Então, nós temos que ouvir e obedecer. E a mensagem impactante sobre a transformação que o Evangelho pode trazer às nossas vidas. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação. Tem muita gente que recusa a palavra de Deus sem saber o que está recusando. Aí às vezes você fala, por que você não quer servir a Deus? Por que você não quer uma oração? Por que você não quer ir na igreja? Ah, não quero porque não quero. Quem disse que eu preciso de salvação? Mas o Evangelho não é só salvação. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação, mas é uma força poderosa que pode nos libertar, regenerar, restaurar, capacitar a viver de uma forma saudável. A mensagem do Evangelho não é só salvação, não. É uma mensagem de restauração, é uma mensagem de capacitação. É uma mensagem de ânimo. É uma mensagem para te redirecionar. É uma mensagem viva. É uma mensagem que vai te tirar do ostracismo. E aqui nós vamos explorar junto nesse momento o impacto que o Evangelho pode ter em todas as áreas da tua vida. Vamos ver aqui junto agora. Primeiro, a necessidade de transformação. Ei, você aí, você que está do outro lado aí, você que ainda não aceitou Jesus, você que está nos caminhos tortuosos, você que está nos caminhos dos vícios, do adultério, do engano, da mentira, das drogas, da prostituição. Há uma necessidade de transformação na tua vida. Há uma necessidade de transformação. Porque a mensagem do Evangelho não fala só de salvação. O impacto dessa mensagem poderosa
vai muito além do que você pensa. Vai além. A necessidade da transformação, a condição humana antes do Evangelho. Como está a sua condição humana? Eu acredito que não está legal. Porque a condição humana antes do Evangelho não é boa. A minha condição humana antes do Evangelho não era legal, não era boa. Eu acredito que a sua também não deve ser boa coisa não. Que a necessidade da transformação te leva a você a olhar para a condição humana, a sua condição humana, como ela está agora, sem Jesus. Como a sua condição humana está agora, sem a palavra de Deus. Pecado e separação de Deus. A nossa condição humana antes do Evangelho é pecado e separação de Deus. Romanos 3:23. O que está escrito aí em Romanos 3:23? Alguém pode ler para mim aí? Antes que o Elvis dorme, que o Elvis está dormindo. Ô Elvis, não. Escreveu de vez em quando, puxa o paletó dele aí para ele não dormir. Cadê? Ninguém achou não? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a condição do homem sem o Evangelho. É pecado e separação de Deus. Você sem Jesus, você sem a palavra de Deus na tua vida, você sem a comunhão, você sem a graça, você sem a misericórdia, você sem a benignidade, sem a bondade de Deus. É pecado e separação de Deus. Há uma necessidade de transformação na tua vida. A condição humana sem o Evangelho, antes do Evangelho, é pecado e separação de Deus. É vida sem propósito e vazia. Efésios capítulo 2, verso 12. Efésios é depois de Gálatas. Coríntios, Gálatas. Efésios 2, 12. Condição humana antes do Evangelho, pecado e separação de Deus. É vida sem propósito e vazia, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, a condição humana antes do Evangelho é sem propósito, entendeu? Vida sem propósito é vazia. E aí nós vamos ver o chamado para uma transformação. Queridos, Deus está te chamando para uma transformação agora. Primeiro vimos a necessidade da transformação, a condição do homem antes do Evangelho, a condição humana antes do Evangelho. A condição humana antes do Evangelho é o que? É pecado e distância de Deus. É vida sem propósito e vazia. O chamado para a transformação. Romanos capítulo 12, verso 2, que fala o seguinte. E me fugiu agora o texto. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
Então Deus está chamando você a uma transformação nessa noite. Ei, você que está aí do outro lado aí desse ao vivo aí, ó. Deus está te chamando para uma transformação nessa noite. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela transformação, renovação do vosso entendimento. Vimos, hein? Primeiro, necessidade da transformação. Agora o segundo, a transformação pela graça. A graça salvadora de Deus. Entendeu, queridos? A vida transformada, o impacto do Evangelho, a transformação pela graça, a graça salvadora de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Vocês vão ficar bom em Bíblia. Eu estou dando muita colher de chá para vocês. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz o seguinte: olha, preste atenção. O sacrifício de Jesus na cruz, transformação pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Prestou atenção quando eu falei aqui no início? Hoje tá de parabéns. Benção pura. Você vai ficar boa. A gente, qualquer dia a gente vai brincar aqui que nem dos embaixadores do rei. Desembainhar espada, esgrima bíblico. Vamos ver, desembainhar espada. Vamos falar um versículo. Quem abrir a Bíblia primeiro e achar o versículo primeiro vai ganhar. Qualquer dia a gente vai fazer aqui. Vou botar vocês lá. Olha, então, se lembra aquilo que eu falei aqui hoje, antes de começar o culto, na palavra introdutória? Olha, para que vocês não se gloriem. Então, quando a gente se organiza todo, eu vejo gente que é tudo organizadinho. Poxa, eu fico olhando, gente, aí anota tudo, dia tal, é hora tal, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí se você fala com a pessoa assim, tem como você vir na minha casa amanhã? Eu vou ver se eu tenho tempo. Eu vou ver se na minha agenda. Vou ver não sei o que. Vou ver isso, aquilo, outro. É organizado. O dia que não dá certo, a pessoa entra em parafuso. Pro Elvis, se a gente... Se for caçar aí com o Elvis aí, o culto vai acabar e não vai achar, porque é muito tempo. 2:8. Porque eu tenho muito texto aqui. É melhor você anotar para ler em casa. Mas consegue ler, né? Hein, Alves? Por isso que eu falo para você trazer um papel, um caderno, anotar os textos, e em casa você, entendeu? Tira dúvida. Porque é muito texto. Quando é muito texto, enquanto você está aí, eu já estou lá na frente, aí alguém já para também para te ajudar, e também outro também já te atrasa. Então, aí o ideal é você trazer uma canetinha, um caderninho, entendeu? Aí vai anotando os textos. Aí em casa é só tirar dúvida, só reler. É bênção pura. Então, o que eu falei aqui? Para que ninguém se glorie. Então tem gente que aí é tudo no caderno. Não, eu faço tudo organizado, irmão. Olha, bem, Deus te abençoe. Aí um dia que aquele negócio não dá certo, a pessoa fica doidinha. Aí quer desistir. Porque ela não entende que Deus, Ele olha para as coisas que você organiza. Deus quer uma pessoa desorganizada. Não. Mas Ele não quer que você fique achando que as coisas contigo dá. Porque a gente fala assim, não, comigo não dá nada errado, porque eu me organizo todo. Olha, eu não estouro o cartão, não estouro o meu salário, porque eu controlo tudo. Então Deus não quer que você ache que tudo está sendo na sua vida porque você é organizadinho, é porque você faz tudo certinho. Não. Porque senão você se gloria. Não vê a pessoa que, não,
acontece uma coisa, você contando, a outra vem. Ah, não, comigo não acontece isso, porque eu anoto tudo, porque eu organizo tudo, eu boto tudo ali, eu não sei o quê. Aí é como se ela não errasse nunca, né? Tudo que ela faz dá certo. Mas a gente sabe que não é isso, né? Mas como ela não vai contar a derrota, né? Então tá bem. Então, a transformação pela graça, o perdão e a reconciliação com Deus. A graça salvadora de Deus foca, sabe em quê? No sacrifício de Jesus. Foca no sacrifício de Jesus. A graça salvadora. Não foca em mim e você. Foca nele, no sacrifício de Cristo. É onde nós lemos aqui Efésios 2, 8 e 9. Então, perdão e a reconciliação com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. A graça salvadora de Deus Colossenses 1, 13 e 14 fala o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Entendeu? Então o perdão é a reconciliação com Deus. A graça salvadora de Deus, ela te leva a uma reconciliação, ao perdão. Deus te perdoa e te leva a uma reconciliação. Ele te traz de volta para o aprisco. O novo nascimento em Cristo, a graça salvadora de Deus, te remete ao novo nascimento de Cristo. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 fala o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entendeu? A graça salvadora de Deus foca no novo nascimento em Cristo Jesus. A transformação, ela é pela graça. A vida transformada, o impacto do Evangelho. 2 Coríntios 5,17. Então assim, olha, se alguém está em Cristo, ei, tem alguém em Cristo aí? Então nova criatura é. Se você está em Cristo, você nasceu de novo. E aí, meus queridos, olha só: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí as coisas velhas já é passado, já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por isso que a gente orienta o crente, novo crente principalmente, aquele recém-batizado, para parar, se esforçar de não ficar lembrando das coisas que faziam. Ah, eu vivia ali, eu fazia isso, eu comia isso, eu bebia aquilo. Ah, olha só, eu vivia aqui com esse pessoal aqui, eu andava ali, eu ia colar, fazia isso, aquilo, outro. Então, evitar as coisas velhas, de lembrar, de falar, porque se você está em Cristo, nova criatura você é. Eis que o passado já era, ficou para trás, e tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura. Você agora tem que pensar coisas novas. Você agora tem que andar com pessoas novas. Agora você tem que viver em lugares novos. Agora você tem que estar novo. Então, vimos a necessidade da transformação, a transformação pela graça. Agora o terceiro, o impacto da vida pessoal, na vida pessoal.
o impacto que o Evangelho vai trazer, que traz na vida pessoal, na tua vida pessoal, na nossa vida pessoal. A libertação do pecado e da culpa. O Evangelho verdadeiro, entendeu? A vida transformada, o impacto do Evangelho não é só para a salvação, mas é para a restauração, é para a edificação, é para o crescimento, é para o aperfeiçoamento, é para tudo. Tudo. Então, a libertação da culpa e do pecado. O impacto que o Evangelho traz, ele vem e te liberta da tua culpa. Sabe por quê? Às vezes, aquilo fica na nossa mente. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Evangelho vem para te libertar dessa culpa. Porque muitas das vezes, o que acontece? O inimigo, ele é sujo. Ele fica aqui no teu ouvido, ó. Faz. Aí quando tu faz, ele mete o pé, deixa você sozinho no sanhaço. E de vez em quando ele ainda fica te acusando. Aí, ó, tu fez aí, agora tá ferrado, hein? Aí, ó, tu fez isso aí, ó, agora. Aí, como é que tu vai resolver isso aí? E aí? Então, quando o impacto, o Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação, mas uma força poderosa que pode nos libertar, que nos liberta quando a gente aceita, quando a gente ouve e obedece, ele nos liberta. Então, o que vem? A libertação do pecado e da culpa. Então, quando eu aceito Jesus, começa esse processo. Não é de imediato. Tem gente que para de tudo, mas tem gente que começa um processo e vai nesse processo caminhando, até chegar a um ponto que ele se sente totalmente perdoado e liberto. 1 João, você vai lá em Apocalipse e vem para trás. 1 João, é carta de João, não é Evangelho, tá? 1 João, nós vamos ver o impacto do Evangelho na tua vida pessoal. 1 João 1,9 diz o seguinte: olha só, hein? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O impacto do Evangelho na nossa vida pessoal é um impacto de libertação, é um impacto de perdão, é um impacto de você se sentir perdoado, é a libertação do pecado e da culpa. E você está sendo convidada hoje, convidado a ser liberto do seu pecado e da sua culpa. Basta você entregar sua vida a Jesus, basta você se render à palavra de Deus, basta você ouvir o Evangelho e obedecer. Ouça e obedeça. A renovação da mente e do caráter. Então o impacto do Evangelho na vida pessoal é essa, de renovar sua mente. Aí nós vamos voltar lá no texto que nós já lemos, Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Vou ler ele agora na íntegra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, o impacto do Evangelho na vida pessoal, a renovação da mente, mas não só da mente, mas também do caráter. Entendeu? Não só da mente, mas do caráter. Porque ele fala aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque para trabalhar no nosso caráter, só nós tendo o entendimento da vontade de Deus em nossa vida. Só a gente tendo o entendimento da vontade de Deus em nossa vida, que vai moldando, que vai mudando, que vai transformando o nosso caráter. E aqui o crescimento espiritual e o amadurecimento. 2 Pedro 3,18. É lá atrás também. Vai lá em Apocalipse e vem vindo para trás. 2 Pedro. Ó, eu tô aqui abrindo a Bíblia juntinho com vocês, tá? Que eu tô disputando com vocês para ver quem abre a Bíblia primeiro. Entendeu? Vamos aqui na disputa. 2 Pedro 3,18. Ó, antes, olha só, olha o que causa o impacto do Evangelho na vida pessoal. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Entendeu? O impacto do Evangelho na vida do homem é isso aí, é amadurecimento, crescimento. Você cresce espiritualmente, você amadurece. Antes, olha só, antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha só, não é para você crescer na graça e no conhecimento seu, não. Nem da escola, não. Nem dos livros, não. Aqui fala para você crescer na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nem na graça e conhecimento do pastor, nem na graça e conhecimento da missionária que ora forte, nem na graça e conhecimento do diácono, do evangelista. Não, é para nós o impacto do Evangelho. O Evangelho ele vem nos impactar na nossa vida pessoal, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que diz a palavra, gente. Porque tem gente que quer só o Senhor, tem gente que quer só o Salvador. Porque tem que ser Senhor e Salvador. Porque tem muita gente, tem gente aí que tem muito Senhor, mas não tem nenhum Salvador. Então, fechamos mais um, agora vamos para quarto. O quarto é o impacto nos relacionamentos. O impacto do Evangelho nos relacionamentos. Entendeu? Agora, segura essa aí, Fatinha, Elvis, né? Tem um impacto aí nesse relacionamento aí, né Fatinha, Elvis? Então, o Evangelho ele causa um impacto nos relacionamentos. Entendeu? O Evangelho ele é poderoso. Ele vem para dinamitar. Então, o amor e o perdão como marcas dos discípulos de Cristo. Vamos ler lá em João. Aí já é o Evangelho de João, tá? João capítulo 13. Capítulo 13, verso 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros. Olha só, olha o impacto do evangelho nos relacionamentos. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só, meus irmãos, olha o que o impacto do evangelho traz nos relacionamentos. Olha o impacto. Sabe o que vai causar o impacto do evangelho no relacionamento? Você só vai ser discípulo de Cristo se acontecer isso que está escrito aqui. Vou ler de novo. 34. Ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Está vendo? Olha só, é um negócio até meio redundante, né? Que vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, capítulo 13, verso 34 e 35. Então, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus está falando o seguinte: olha, você para ser meu discípulo, você tem que amar o outro amar você, assim como eu amei você, e vocês têm que amar o outro. Então vos ameis uns aos outros, outros ameis. Então, para ser discípulo de Cristo, é isso que tem que acontecer. E no 35 Jesus fala o seguinte: olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Olha, como que você sabe que é discípulo de Cristo, Elvis? Irmã Fátima, irmã Clemilda, irmã Valéria, pastor Adriano, como que eu sei que eu sou discípulo de Cristo? Aí você vem tirar dúvida aí no verso 35. Tá? Capítulo 13 de João, verso 35. Olha, você vai ser discípulo de Cristo quando acontecer isso. Olha, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardeis uns aos outros. Então, quando eu amo o outro, quando o outro me ama, como eu amo o outro, eu vou ser conhecido como discípulo de Cristo. Prestou atenção da responsabilidade que você e eu carregamos? Olha só. Nisto todos conhecerão. Então todos vão conhecer vocês, todos vão nos conhecer, se nós somos discípulos de Cristo, se nós amarmos uns aos outros. E aí no 34, olha que ele fala: olha, um novo mandamento te dou. Olha só, ele está trazendo, ó, eu te dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros. Então, amar uns aos outros não é se eu for com a cara dele, se ele for com a minha cara, se ele for legal comigo, se me disser sim, se me der as coisas, se comprar comigo, se vender para mim, se for na minha casa, se não for na minha casa. Não tem nada disso, gente. É um novo mandamento. Então tem muita gente negligenciando os mandamentos de Deus na Bíblia Sagrada. Tem gente que só fica preso lá nos 10 mandamentos, e aonde ele já não cumpre também. Ele só sabe citar, não, que é mandamento de Deus, amar. Aí vai lá, é mandamento de Deus, roubar o outro, mandamento adulterar, tomar a mulher do próximo. Ele já sabe essas coisas, chavão. Mas aí tem muitos mandamentos de Deus sendo negligenciados. Olha o que ele fala: ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí o que ele fala? Ele fala, ó, que vos ameis uns aos outros. Aí ele vai lá e continua o seguinte: olha, como eu vos amei a vós. Olha só, ele fala o seguinte: para você amar uns aos outros, outros amar você,
e tal, vice-versa. Aí ele vai e fala assim, ó, para você não ter para onde correr, como eu vos amei. Aí te pegou, né? Porque a gente diz que ama até a página 9, até a página 2. E a página 2, se não for de acordo com o que eu quero, o que eu penso, não amo mais. E aí Jesus fala, olha, amo o seu próximo como eu vos amei. Eu não te amei, eu não te amo até hoje. Ah, pastor, Jesus, mas ele é assim, mas ela é assada, mas ela faz isso. Tudo bem, ela faz isso, é assado, mas ama. Porque o amor, ele não pode ser condicional. É só você amar. E você vê aqui que Jesus fala, sabe o quê? Jesus não fala assim, ó, vai na casa dele todo dia, liga para ele todo dia, vai na feira com ele, olha, vai na igreja com ele, ó, vai passear com ele. Jesus não fala isso. Claro, se você fizer isso, poxa, aí vai ser o ápice do amor. Você conseguir ligar para o irmão, ô irmão, tá tudo bem? Você não veio hoje? Não, que eu estava preocupado. Pô, posso fazer uma oração por você aqui agora no telefone? Pô, se você fizer isso aí, ó, você chegar lá na casa do irmão, ô irmão, vem aqui, te ver aqui. Você não foi domingo na igreja, tá tudo bem aí? Poxa, ô irmão, precisar aí, tá com uma coisa aí, precisando? Pô, se a gente fizer isso, já pensou a gente amando, ainda fazendo isso? Já pensou eu amando como Jesus amou, eu ainda indo atrás das pessoas? Porque é o seguinte, as pessoas para aceitarem Jesus, elas têm interesse, né? Nem para aceitar Jesus, para vir na igreja, tem interesse. Mas nós cristãos também, muitas das vezes, agimos com interesse. Muitas das vezes a gente só quer amar a pessoa, só quer fazer algo pela pessoa se ela vier na igreja, se ela ficar com a gente, se ela estiver com a gente. Já parou para pensar nisso? E aí, será que é dessa forma que Deus quer que eu ame? Será que é esse mandamento que Deus quer? Eu me questiono toda hora, sempre, irmão, a respeito disso. E às vezes quando eu dou uma fala negativa para alguém, não, e depois eu fico pensando, poxa Jesus, será que... Porque eu fico olhando, pelo menos o que está registrado na Bíblia, eu não vi Jesus negar nada. Ele ficou com raiva, ficou furioso, ficou... Eu vejo um Jesus lá no final do monte do Sermão da Montanha. Aí os discípulos queriam mandar aquele povo tudo embora. Jesus, não vai mandar embora sem comer não. Mas não tem como dar comida para esse monte não. Não, vamos dar um jeito aí, resolve isso aí. Aí apareceu alguém, ó, tem um menino ali com uns peixinhos ali, uns pãezinhos ali. Ah é, tem, traz ele aqui. Ah, é. Aí Jesus pega assim um coisa, ó, vai dividindo aí, divide por grupo e tal, e vai, dá na mão do discípulo, e foi multiplicando, ainda sobrou ainda. Aí Jesus falou, agora pode mandar eles embora. Então, queridos, a unidade e comunhão da igreja, o impacto de Jesus, o impacto do Evangelho causa na vida, nos relacionamentos, leva à unidade e à comunhão na igreja. Efésios capítulo 4:2. Efésios, tá? Efésios é depois de Gálatas. Vem Coríntios, Efésios, tá? Capítulo 4, verso 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros
em amor. Relacionamento, querido, aí de novo. Entendeu? Então, olha que coisa maravilhosa. Então, o impacto do evangelho no relacionamento leva à unidade e à comunhão na igreja. Aí o verso 3 diz o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade e comunhão. Tá vendo? Por isso que é gostoso, irmão. Tu vê, a gente se cansa aqui, a gente tá falando ainda agora, negócio de almoço, a gente se cansa, né? Cansa. Tô cansado. Nós estamos cansados. Mas isso nos leva a uma comunhão, nos leva a uma unidade. A gente está aqui trabalhando o quê? Para conseguir valores para a construção do templo. Não é? Mas tem várias consequências aí nisso. Até chegar à construção do templo, primeiro tem o quê? Tem a comunhão, tem a unidade, tem um ajuntamento, entendeu? Tem a organização. Então tudo isso é envolvido em comunhão. Comunhão e unidade da igreja. Comunhão e unidade da igreja. Agora a igreja que não tem comunhão, não tem unidade, isso aqui não acontece. Isso aqui não acontece. Porque cada um vai querer uma coisa, cada um vai querer ir para um lado. E aí percebe o impacto do evangelho no relacionamento? A influência positiva na família e na sociedade. Olha que coisa linda. O impacto do evangelho na minha vida, nos relacionamentos, olha só, me faz influenciar a minha família. Você começa a influenciar a sua família. A sua influência começa a ser positiva na sua família e na sociedade. A sua família começa a olhar por outros olhos, com outros olhos, você. E na sociedade também você começa a influenciar. As pessoas começam a te olhar, te admirar, porque você mudou a atitude, comportamento. Você já começa a ser um influenciador. E você sabe, hoje nós estamos na era do influence digital. Todo mundo fica aí no Instagram e tem gente aí fazendo de tudo para virar influência. Paga cada amigo na internet para se tornar influência. Viu? E tem uns que conseguem, né? Viraliza. Mas eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã, o impacto do evangelho nos relacionamentos, no seu relacionamento, vai te tornar um influenciador na sua família e na sociedade. Graças a Deus. Nós quando chegamos aqui em Santo Antônio, nós nunca conhecemos Santo Antônio. A gente veio aqui, literalmente, que é de paraquedas aqui. E aí, paraquedas, a gente fala. Mas se a gente for ver, olhar num plano, numa visão espiritual, foi Deus que nos colocou ali. Deus nos colocou ali. A gente não sabia, tanto que depois a gente vinha aqui, a gente errava o caminho toda hora. A gente não conseguia vir por essa rua aqui e chegar lá no galpão. A gente vinha por outra, se perdia e voltava, ligava, tô perdido, sei o que, aí a gente chegava lá, né? Mas de não conhecer, de não ser conhecido de Santo Antônio, hoje eu sou conhecido aqui que nem nota de R$1, nem tem mais, Patinho. Então eu não estou conhecendo. Então, porque tem gente que fala comigo que eu nem sei quem é. Às vezes estou passando uma bênção pura, tá? Às vezes eu vou conversar com alguém, estou conversando com alguém. Aí esse alguém vai me apresentar aquele ali. Aí aquele ali fala, eu sei quem é, mano. Esse é o pastor do pão. Eu nem sei quem é a pessoa. Então, nós evangélicos, nós
o poder do Evangelho tem que te fazer influenciar. Você tem que se tornar um influencer na sua família e na sociedade. Entendeu? Você não pode ser aquela pessoa que aceitou Jesus, mas a sua família continua não gostando de você. No início pode até ser ela não gostar, mas com o passar do tempo você tem que mostrar para ela que você mudou. Então você tem que influenciar na sua família. Entendeu? Você tem que ser uma influência positiva na sua família e na sociedade. Vamos ler ele, Mateus. Mateus é facinho, vocês vão achar rapidinho. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 13. Do verso 13 ao 16. Cadê? 13 ao 16, vamos lá. Vós sois o sal da terra. Opa, olha aí, presta atenção, hein? Ó, e o sal é algo tão poderoso, ele tempera, né? Ele salva, e também se você botar demais, também ele estraga, né? Ele envenena a comida. Então você tem que... Então como é que tem que ser? Tem que ser equilíbrio. Vós sois o sal da terra. Olha o texto. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Entendeu? Essa questão da luz, não se acende uma luz e coloca lá no cantinho da casa. Como é que vai iluminar? Aí você acende uma luz, uma vela, uma lamparina. Onde você bota? Num ponto alto da casa, que aí ilumina um espaço maior, certo? Aí verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você precisa ser sal, você precisa ser luz, para que você possa resplandecer, entendeu? Diante dos homens. Então os homens precisam olhar para vocês e ver algo de bom, querer imitar vocês. Se lembra daquela fala de Paulo? Paulo, tem gente aí que fala assim, ó, não me segue não, que eu não sou Jesus não. E crente falando isso. Eu já ouvi até pastor falar isso. Não me segue não, que eu não sou Jesus não. Já vi missionário, já vi líder, já vi um monte de gente aí de expressão no evangelho falar, não me segue não, que eu não sou Jesus não, hein? Não me segue que eu não sou novela não, hein? Paulo chegou e falou, ó, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que estar ali como uma figura a ser imitada. Não tem esse negócio, ah, não me imita não, não sei o que. Não, por isso que nós temos que estar ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, porque nós somos referência. O pastor Adriano é referência no bairro de Santo Antônio e nos bairros adjacentes. Então, vocês são meus discípulos, então vocês precisam ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não quero escutar de ninguém, alguém chegar aqui, ó, ih, pastor, olha só, membro lá, a fatinha lá, ih, rapaz, sei lá, pastor, e aquele seu membro lá, ó, Elvis, e, olha, o senhor não sabe de nada, pastor.
O senhor mora lá longe, o senhor tem que vir passar uns dias aqui. Passa uma semana aqui em Santo Antônio. Aí, aquela irmã Clemilda, aí, pastor, olha, é só o senhor ficar ali naquela esquina ali atrás do poste. Espera passar. Não quero ouvir não, eu quero ouvir testemunho, porque crente não tem passado, crente tem testemunho. Sede meus imitadores, ó, pastor Adriano, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E tem um monte de gente aí, ó, faz só o que eu estou ensinando aqui, tá? Mas não faz o que eu faço não. Não é assim não. Faz o que eu ensino e faz o que eu faço também. Agora, se eu estiver fazendo errado, não faz o que eu faço não. E aí, para a gente encerrar, o impacto da missão. Olha o impacto que o Evangelho causa na missão. E aqui nós estamos, sabe em quê? Numa missão. Aqui é uma base missionária. Aqui o trabalho é todo missionário. Aqui o trabalho é voltado para missões. É um trabalho voltado para fazer missões. Para alcançar pessoas. E aí, tem muitas das vezes que eu e você, nós vamos ser, sabe o que? A rede. Deus vai usar nós para pescar. Muitas das vezes nós vamos ser a rede. Muitas das vezes eu vou ser uma rede ali, sozinho. Mas muitas das vezes nós vamos estar aqui todo mundo entrelaçado para nós sermos a rede, para que a pesca venha a ser mais vultuosa, maior. Então, o impacto na missão, compartilhando o Evangelho com ousadia e amor. Marcos 16:15. Compartilhando o Evangelho com ousadia e amor. Marcos 16:15. Você estava em Mateus, é um livro à frente. É o próximo livro. 15 diz o seguinte, ó, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o impacto do Evangelho na missão, compartilhando o Evangelho com amor e ousadia. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. 16 não? 16, né? Acho que... Bênção pura. E aí agora, fazendo discípulos e propagando o reino de Deus. Mateus 28, 19, 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Tá? Fazendo discípulos e propagando o reino de Deus. O impacto do Evangelho na missão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha, irmãos, por isso que o pastor aqui tem uma visão seguinte: aceitou Jesus, creu em Jesus, quiser ser batizado, a gente batiza na hora. E aí, batizo hoje, amanhã já vem para ser discipulado.
que é a palavra de Deus que está falando aqui, não sou eu não. Olha só. E chegando Jesus, ou melhor, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ou não, vamos 18 primeiro. E chegando-se a Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí no 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o impacto do Evangelho na missão é o quê? É você pregar o Evangelho, é você fazer discípulos, é você propagar o reino de Deus. Então, nós precisamos fazer discípulos e propagar o reino de Deus, servindo aos outros e praticando boas obras. Olha, servindo aos outros, parou para pensar isso? Servindo aos outros e praticando boas obras. É difícil, né? A gente servir aos outros, né? Ei, não sou teu empregado não. Ei, não sou isso não. Ei, hein? Já quer abusar. É assim que a gente fala, né? E aí a gente tem o quê? Tem que buscar uma orientação de Deus para a gente administrar isso, para a gente servir as pessoas, mas também orientá-las, porque a gente tem que servir elas, mas nós temos que ensinar ela a pescar, porque tem que ter um momento. O que você vai fazer? Ó, toma aqui a vara, entendeu? Nós vamos pescar com ela, vamos pescar para ela, mas vai chegar um momento que você vai chegar aqui, ó, toma aqui a vara. Já te ensinei a pescar, já te mostrei aonde tem que pescar, já te mostrei a hora que tem que pescar, agora é você ir. Entendeu? Então é isso que nós precisamos fazer. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas é depois de Coríntios. Gálatas depois de Coríntios, tá? Coríntios. Gálatas capítulo 5, verso 13. Servindo aos outros e praticando boas obras. Diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Meus irmãos, a maioria dos textos aqui, o que está falando? Amai uns aos outros, servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, em amor, em amor, em amor. Então, o que Paulo está falando aos Gálatas aqui, ó? Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Então nós fomos chamados para a liberdade. Mas só que tem muita gente usando essa liberdade de forma errada. Aí fala o seguinte aqui, ó: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Então tem muita gente usando essa liberdade para dar ocasião à carne. Ah não, eu tenho liberdade, então aí a pessoa, posso fazer tudo, eu posso fazer, eu tenho liberdade. Aí a pessoa aproveita a liberdade de Cristo, que é em Cristo, para dar ocasião à carne. Entendeu? Mas aí o que Paulo continua falando aqui? Mas servi-vos, certo? A quem? Uns aos outros, pelo amor. Tá vendo? Para ver que Deus sabe tanto que é difícil, que Ele fala pelo amor, em amor. Porque se não for em amor, a gente não consegue. Já é difícil conseguir um amor, né? Que a gente diz que ama e não faz. Já é difícil. A gente diz que ama a Deus, ama a Cristo, ama tudo, mas quando bota o outro no circuito, a gente queria que não tivesse ninguém, queria que tivesse só você e Deus, só nós e Deus. E aí eu quero encerrar essa palavra de hoje, meu.
O Evangelho é uma mensagem poderosa e tem o potencial de transformar vidas e impactar o mundo ao nosso redor. Então, meus irmãos, o Evangelho é algo muito poderoso, que tem o poder de impactar vidas e transformar o mundo ao nosso redor. Se lembra lá que eu falei da influência? Transformar o mundo ao nosso redor. A necessidade da transformação. A transformação pela graça. O impacto na nossa vida pessoal. O impacto nos relacionamentos. O impacto na missão. O Evangelho, ele tem esse poder, a mensagem do Evangelho. À medida que nos rendemos ao poder do Evangelho, experimentamos uma vida de liberdade, propósito e amor. Então, à medida que você vai experimentando o poder desse Evangelho, você vai crescendo no propósito, no amor, você vai crescendo na prática da palavra de Deus. Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo no propósito. Que possamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo o impacto transformador do Evangelho em todas as áreas da nossa vida e influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Que o impacto do Evangelho seja visto e sentido em nós. Que o impacto do Evangelho, Elvis, seja visto e sentido em você. Seja visto e sentido em você, irmã Tremilda. Visto e sentido em você, irmã Fátima. Visto e sentido na irmã Valéria. Visto e sentido no pastor Adriano. As pessoas precisam ver o impacto do Evangelho na minha vida e na sua vida. Elas precisam sentir esse impacto. Que o impacto do Evangelho seja visto e sentido em nós, para a glória de Deus e o bem de muitos. A gente fala aqui muito na terra aqui o seguinte, né? Nesse plano terreno. Ah, para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém, amém. É para a glória de Deus. Mas às vezes, muitas das vezes a gente fica falando aqui, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, mas não faz bem para ninguém. É para a glória de Deus, mas também tem que ser para o bem de muitos. Tem que ser para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Porque tem muita gente aí fazendo muita coisa. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus, eu faço para a glória de Deus, faço para a glória de Deus. E fazendo muito mal para muitos. Ele acha que está fazendo bem para cima, mas e por lados? Então, que Deus venha abençoar verdadeiramente. Que o Evangelho venha impactar a sua vida, numa necessidade de transformação, numa transformação pela graça, na vida pessoal, nos relacionamentos, e venha causar um impacto na sua missão. Você que entendeu essa mensagem, experimenta esse Evangelho, para você ver como que você vai ser impactado, como que você a partir de hoje vai ser um influenciador. Vamos ficar de pé para encerrar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Sou grato a Ti, porque o Senhor nos conduziu. E quero Te agradecer, porque o Senhor falou conosco de uma maneira poderosa. Nós queremos ter uma vida transformada pelo impacto do Evangelho. E nós queremos também que muitas vidas venham ter
as suas vidas transformadas pelo impacto do Evangelho, que elas possam dizer sim para o Evangelho, dizer sim para Jesus, dizer sim para o Espírito Santo, dizerem sim para Deus. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar.